Olá, pessoal. Então, né, eu sou a Renata, coordenadora do curso. Hoje a gente vai escutar o Fernando Izar, um ex-aluno do nosso curso de CPROPT. Ele cursou o nosso curso com muita excelência, ele fez um trabalho, desenvolveu um trabalho super rico, né, que foi muito bem elogiado pelos professores. Ele também cursou com a gente o Master MB em PT. Ele pode se apresentar um pouquinho melhor, também contar um pouquinho, né, do trabalho, do desenvolvimento do trabalho, como foi, um pouquinho também da experiência após o curso, como o curso enriqueceu também a experiência profissional dele. Então, bem-vindo, Fernando. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Renata. Boa noite, pessoal. Eu sou o Fernando Cristante Izar, eu sou engenheiro mecatrônico de formação e agora, mais recentemente, me tornei um desenvolvedor. Estou terminando a especialização como full stack, porque eu sou um apaixonado por essa área de programação, essa é a verdade. Vou contar um pouquinho mais aí ao longo da apresentação. Esse foi um trabalho que eu fiz nessa especialização aí de design paramétrico, né, com programação visual em BIM. E no caso aí foi feito um modelo, eu fiz um modelo de arquitetônico, né, com desenho paramétrico, e também um cálculo, vamos dizer, um levantamento de preços para as estruturas metálicas com automatização da atualização do modelo em Revit, né? Vocês vão ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, viu, pessoal, podem me interromper, tranquilo, é um bate-papo aqui. Aqui é uma linha do tempo, só para contextualizar um pouco da minha carreira, né? Eu sou engenheiro, né, mecatrônico, mas assim que eu me formei, eu fui trabalhar com construção civil. Trabalhei durante quase 18 anos com projetos de estruturas metálicas para construção civil, tanto a elaboração do projeto, planejamento, execução, montagem. E aí, em 2020, eu comecei a estudar BIM, eu achei muito interessante, eu sempre gostei de programação, inclusive, meu sonho era ter trabalhado sempre com isso, mas enfim, nunca é tarde. E aí eu comecei a ver essa questão do BIM, comecei a estudar, fiz o Master BIM Management pela Zigurati em 2020, e aí no final de 2021 eu já entrei nesse especialização, né, de programação visual em BIM, que é o que vocês aí estão fazendo. E aí eu segui nessa área de programação. E agora eu estou me tornando um programador, um desenvolvedor full stack. Esse trabalho foi dividido em três etapas. Na época, não sei se agora é assim para vocês também, eram 4 módulos, né? E o primeiro módulo era uma introdução ao Python. Aí tinha o módulo 2, que era a utilização do design paramétrico com o Grasshopper e também usar o modelo no Rhino, inside Revit. Depois o M3 era o Dynamo, com o Revit. E no final era a utilização do Python no Jupyter Notebook. E eu também acrescentei aqui o Blender Beam, que é um add-on do Blender, que é muito legal, vocês vão ver, eu acho fantástico, porque ele é nativo IFC, então você abre o modelo, você altera o IFC nele mesmo, enfim, vocês vão ver, é bem legal. Então, são 3 vídeos que eu já tinha gravado, isso naquela outra apresentação, e eu vou comentando em cima aqui, e vocês podem ir tirando dúvidas, assim, que quiserem. Deixa eu começar esse vídeo aqui. Opa, ele já está correndo aqui, espera aí um minutinho, que a minha aba está... Opa, agora eu estou visualizando aqui, desculpe, pessoal. Então, aqui eu dividi a tela em 3, para facilitar, né, a visualização. No centro tem o Grasshopper, à direita o ArchiCAD e à esquerda o Rhino. Aqui no Grasshopper, então, essa linha vermelha é o código principal dele, no centro aqui, e à esquerda é a interface do usuário, né? Então, são aí os parâmetros em que é possível você alterar, e aí o modelo já vai
modificando sua forma de acordo com a alteração desses parâmetros. E as saídas, que é justamente os outputs para o ArchiCAD e para o Rhino. Começar a ligar aí, é só ligar o modelo, ele já automaticamente ele já gera o edifício, né? E agora eu vou começar a mexer nesses parâmetros. Vou mostrar quais são os parâmetros que eu fiz na programação e a gente vai vendo juntos aí os resultados. O primeiro deles é o ponto de inserção do terreno, né? É possível, então, movimentar o prédio todo ao longo do terreno. Você vê aí a posição dele. O ponto de inserção do vão, vocês veem ali aquele vão circular ali na laje do primeiro pavimento. Ele vai se movimentando. Possível alterar também o diâmetro dele, né? A área do círculo. Vocês veem também que ele, dá para ver bem aqui no ArchiCAD, que ele tem a limitação, né? A limitação aqui desse painel aqui, slider, ela não permite que o vão saia do perímetro da laje. E isso tudo já vai gerando automaticamente o modelo, tanto no Rhino, né, quanto no ArchiCAD. Ele também já está setado para esses fechamentos de vidro. Movimentação só para ver aí algumas pequenas diferenças de como ele aparece, né, como ele é ilustrado nos dois softwares. Possível também fazer as alterações ali de rotação e de largura e profundidade do edifício. Você vê aí, eu rotacionei o edifício, até no Rhino aparece ali uma projeção, né? Fica até mais fácil de posicionar. Alterei largura e profundidade para verificar o resultado dessas alterações. O recuo da laje é o recuo das lajes a partir do segundo pavimento, ou seja, é o recuo com relação às lajes inferiores, que no trabalho eu chamei de lajes superiores. Vocês veem também que automaticamente as colunas, se elas estão no vão, elas vão do térreo até o primeiro pavimento, o segundo pavimento. O piso, estou alterando aí o pé direito. Dá para notar aí a modificação, reduzir um pouquinho. Possível também aumentar o número desses pavimentos. Então, aí foi para 14 pisos. Estávamos com 11. E a alteração das lajes externas. É possível escolher a quantidade dessas lajes externas. Então, ali, reduzir agora para 2. Tem uma limitação também. O slider define. E o tamanho dessas lajes também. E aquele botão que eu vou mexer agora, aquele botão de seleção redondo, ele é uma espécie de, podemos chamar de um carrossel, vamos dizer assim, de posicionamento dessas lajes. Então, vocês vão ver que ela começa a andar, eu posso posicionar elas mais para os pisos superiores, posso jogar duas no último piso e a outra no primeiro, enfim. Ela vai se modificando de uma forma sequencial. As colunas também pode alterar a distribuição. Vocês veem aí, primeiro eu vou alterar o afastamento delas da borda da laje. Vocês veem aí. Depois pode ser alterado também
o afastamento entre elas, nos dois sentidos. Aí, no primeiro sentido, podemos dizer, talvez, assim, em x, essa distância pode ser alterada, e isso automaticamente faz com que diminua o número de colunas, né? E a mesma coisa para o outro sentido, ali em y, também é possível aumentar o espaçamento entre as colunas, o que também diminui o número de colunas. Esses tipos, vocês veem aqui, que são tipos pré-definidos, né, do ArchiCAD. Então, eu escolhi alguns, mas isso o usuário poderia muito bem alterar. E agora a gente já vê aqui à direita o Revit, não é mais o ArchiCAD. Então, o que nós temos aqui? É basicamente o mesmo código, mas tem algumas alterações que eu tive que fazer. Com relação à laje externa, as lajes externas, com relação à geração dos pavimentos, que aí o Revit permite algo que o ArchiCAD não permite, e também a abertura da laje. Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar, é praticamente a mesma código, né? Eu vou mostrar, então, essas diferenças. Primeira diferença é da laje externa. O que acontece? O Revit, ele não entende, ele não consegue fazer como o ArchiCAD, que com apenas os pontos ali, vocês veem os pontos ali que nós temos, o ArchiCAD já entende como uma curva fechada e já gera essas lajes em cima da curva, né, desse perímetro. No Revit, isso não foi possível, então eu tive que pegar os pontos e com os pontos, aí sim. Oi, desculpe, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a posição que eu estava. Mais ou menos aqui, isso. E aí, com os pontos criados, eu fui obrigado a fazer um pequeno script, um pequeno código em Python para que ligasse esses pontos e criasse essas ligações, gerasse uma curva fechada. E aí, a partir dessa curva, o Revit, aí sim era capaz, aí o código em Python, era capaz de gerar a superfície, no caso, a laje. O outro ponto interessante aí no Revit é essa questão dos pavimentos. Aí tem um código que foi feito para geração desses pisos, né, desses pavimentos, com a nomenclatura. Então, Fernando, Oi, pois não. uma dúvida. Teria como você mostrar um pouco melhor essa questão do Python, como foi feito? Como a gente está trabalhando, o nosso Sim. trabalho final em Revit, Sim. você poder mostrar um pouco ali aquele detalhe, se não for tomar muito tempo? Não, eu mostro aqui, vou ver o que eu consigo, que eu só tenho a gravação aqui. Mas Não tem problema. aqui no caso, é um script, o que você faz? Você está vendo aqui, ó, geração, deixa eu chegar ali um pouquinho. Aqui, pronto. Então, o que é esse código aqui? Na verdade, está pegando cada ponto daquele e está gerando uma linha. Está ligando, ó, cada ponto desse, ó, você vai ligando e você vê que tem que ter essa ligação das diagonais. Por quê? Porque, na verdade, essa curva aqui, ele tem que entender que isso daqui é uma curva fechada. Esse foi o detalhe do Revit. O ArchiCAD, isso era automático. No Revit, não. Então, fui obrigado a fazer esse código aqui para fechar essa curva. A partir dos pontos, né, que nós tínhamos aqui, deixa eu voltar um pouquinho, você vai ver aqui, ó. A partir desses pontos, é criado aqui no Grasshopper essa caixinha de programação, né? Que nada mais é do que entradas e saídas, né? Programação visual, em vez de você escrever, você visualiza as caixinhas, mas são dados que são passados. Então, aqui está passando o quê? Está passando os pontos. Está recebendo os pontos
e aí ele está devolvendo a curva. E aí, com essa curva, ele consegue, lá, ó, a saída, ó, my curve. Tá vendo aqui? Ele joga uma curva e aí sim eu consigo utilizar esse bloco, que é um bloco específico no Grasshopper para o Revit, que aí gera essas lajes de forma automática, e também é possível fazer aquela questão dos parâmetros, né? Alterando lá os parâmetros nas entradas, conseguir, não sei se ajudei, se melhorou um pouco aí o entendimento. Melhorou. Foi isso. Não, que isso. Então, depois dos pavimentos, então aí é só a questão dos pisos, né? Vou até rotacionar para olhar, isso é interessante, porque você pode programar a nomenclatura. Então, se eu aumentar os pisos ali nas entradas, como nós fizemos ali no começo, como eu mostrei ali no começo, ele, além de criar os pavimentos, ele ainda vai mudar a nomenclatura deles, é bem bacana. E essa aí foi a parte mais difícil, que foi esse shaft. Aí teve que fazer um programinha em Python um pouco mais complexo, usando algumas funções já prontas, porque ele também não fazia isso de forma automática, como no ArchiCAD. E aí no Revit também tinha um detalhe, se eu não me lembro bem, mas se você movimentasse o círculo, era um problema, porque ele vai criando vários shafts. Então, você fica com uma série de shafts, então você tem que desligar e ligar, montar o modelo de novo, era um pouco mais complicado. Então, essa foi a primeira etapa, né, o M2, onde basicamente era fazer o desenho paramétrico com alguns parâmetros que nós podíamos escolher, no caso foram esses que eu escolhi, para o usuário poder fazer o prédio de acordo com aqueles parâmetros. O M3, que é a questão dos preços das estruturas metálicas. O que esse programinha faz? Ele pega o mesmo modelo em questão, já aqui no Revit, e aí tem a programação visual com o Dynamo, com 4 etapas. Eu vou mostrar aqui acontecendo isso. A ideia é, primeiro, a primeira etapa você cria o objetivo aqui, só voltando, o objetivo é obter a estimativa do custo das colunas de aço dessa estrutura e importar isso para o Revit. Ou seja, nós temos aqui, nós projetamos, aí nós queremos saber o preço. Então, nós vamos criar alguns parâmetros que são necessários, como o peso específico do aço e a espessura da chapa. Nós vamos setar esses parâmetros, né? Então, o peso específico do aço, a gente precisa setar qual é, e nós precisamos setar também a espessura da chapa. E aí fica faltando o preço, só que aí o preço não somos nós que damos, né? O preço são os fornecedores. Vamos imaginar que nós projetamos, mas preço não é com a gente. Então, aí o que esse programinha faz? Ele gera a planilha para o fornecedor em Excel, o fornecedor preenche somente os preços, que é o que ele sabe, e aí você, como o projetista, modelador, você pega essa planilha e simplesmente importa, e aí você vai ter os preços no Revit. Aqui é uma visão geral, ali era o primeiro código da criação dos parâmetros, o segundo código é setar os parâmetros, nós vamos ver isso na prática, vai ficar mais claro. O terceiro é esse código para gerar a planilha para o fornecedor, e o último é você conseguir importar isso para o Revit. Então, vamos lá, rodando. Primeiro, cria os parâmetros. Nós vamos ver aqui embaixo, está aí o que eu falei, ó. Criou 3 parâmetros, preço, peso nominal e espessura. Setar os parâmetros, ele seta automaticamente o que é a nossa parte, setar o peso nominal e a espessura da chapa. Agora, o preço, ele gera uma planilha para o fornecedor, está aí a planilha. O fornecedor vem e faz o preenchimento. No caso, fiz o papel do fornecedor aqui, preço estimado aí R$20 o quilo. Você tem aí todos os itens, né, todas as colunas, no caso. O fornecedor salva, envia de volta a planilha para nós, e aí sim a última etapa de importar, e o preço vem
já automático para cada uma delas. Então, ó, nós estamos aqui numa coluna tubular, agora nós vamos escolher um perfil W. Você vê que aí já não tem espessura da chapa, porque o W já especifica, mas o preço está aqui, e um outro perfil W, o preço está aqui. Esse era o objetivo, então, de você poder trazer para o teu modelo, inclusive o preço. E isso é legal, que dá para ser feito em todos os itens, né? É bem interessante, uma vez que você faz isso de forma automática, você vê quantas colunas que tem aqui, e depois é muito fácil de você ter o preço total, pelo menos uma estimativa próxima aí da realidade. E o último, o módulo 4, é o módulo da utilização do Python com o Jupyter Notebook. No caso, eu fiz uma primeira etapa que eu achei muito interessante, a utilização do Blender. O Blender é um software open source, e ele é muito bacana porque tem um add-on nele, que é o Blender Beam, e ele permite que você consiga, veja só que interessante, que você consiga editar, você importa o seu IFC e você edita ele, porque ele é IFC nativo. Olha que legal que ele é, essa parte aqui, você tem praticamente uma IDE, uma interface de programação, onde você pode fazer o teu script em Python. No caso aqui, Fernando, eu fiz uma linha... Oi, desculpa. Desculpa, só te interrompendo um pouquinho. Na tua turma não foi assim? A gente tem alguns alunos aqui na reunião do CPROPT 1022, né? Na edição 1022, o módulo 4 deles também vai ser em Blender Beam. Eles ainda não tiveram o módulo 4, legal. então ainda não têm o conhecimento, mas é o que eles vão aprender, que diferente foi da tua turma, né? Legal. Então, só para tu poder seguir sabendo que vai ser Obrigado. assim. Obrigado. Bom, sensacional. Vocês vão adorar. Então, porque você tem muito poder de manipular, né? E você manipula o IFC, o que é muito, muito legal. Aqui, por exemplo, tem um código, ó, é uma simples linha de código que eu vou colocar aqui. O que ela está fazendo? Ela tá capturando no modelo tudo que for do tipo da classe AFC Slab. E nós vamos ler lá no modelo. Ele pegou todas as lajes. E aí eu fiz um hide aí, eu escondi o restante. Para que eu peguei todas as lajes? Porque com esse Blender Beam, eu consigo alterar o IFC dele. Olha só que legal. Então, eu estou alterando aí. O que eu vou alterar no caso? Vou até pausar aqui. Aqui, esse é o IFC que veio do ArchiCAD. Então, o que eu queria? Eu queria colocar os nomes da forma correta, eu queria acrescentar uma descrição, e eu queria colocar o tipo pré-definido. Só que eu não queria ir lá fazer isso no ArchiCAD e depois configurar a exportação para IFC, que a gente sabe que é um problema, não é tão simples, aí você exporta, não dá certo, enfim. Eu queria fazer aqui direto, porque daí com isso eu já utilizo o modelo como eu queria no Jupyter. Então eu alterei aqui essas propriedades, que é nome, descrição e tipo pré-definido. O simples preenchimento, só preencher e salvar, que você tem o teu IFC já editado. Olha lá. Então, eu chamei, ó, a nomenclatura eu queria nesse formato, o tipo pré-definido floor, vocês viram ali laje do primeiro pavimento, a laje do térreo, a outra, agora eu vou escolher uma outra, a laje do pavimento 9, SLA 09, tipo pré-definido floor. E aí, com esse IFC editado, aí veio a etapa do código em Python, e o objetivo desse código era criar parâmetros também e fazer algumas verificações. No caso, eu criei 2 parâmetros utilizando o código em Python e a biblioteca FC OpenShell. O parâmetro de qualif piso, que define se é piso superior ou piso inferior, e criei um outro parâmetro que eu inseri uma property set, área do terreno, e eu usei o FC Geographic Element, a classe, para setar o valor da área do terreno, porque eu não tinha isso no modelo,
Então, eu criei porque eu vou precisar disso daqui para fazer algumas comparações que nós vamos ver ali na sequência do código. Aqui no final eu vou mostrar a tabela, o resultado da tabela. Ó, vocês veem aqui que o código já gera essa tabela. Se eu não me engano, acho que foi utilizado o Pandas, aqui a biblioteca Pandas, a biblioteca para o Python. E aqui, ó, veja só, toda a nomenclatura, tudo isso daqui está sendo importado do IFC que foi editado conforme eu queria lá no Blender com o add-on Blender Bean. Veja só. E agora eu vou mostrar ali o código, uma visão geral do código, e aqui a propriedade criada, né, qualif piso, setado corretamente, lá tem uma condicional para setar o que é superior, eu considerei as duas primeiras inferior, depois superior. Esse aqui é o código, é até um código simples, que faz as verificações, as checagens, para quê? Para entregar as respostas que o exercício pedia. Quais eram? O que o exercício queria saber? Ele queria saber a soma da área das lajes, está aqui. Ele queria saber a soma da área das lajes inferiores, das superiores. A razão entre a área total de implantação e a área do terreno é que tinha que ser menor que 60%. Então, isso atendeu. Por isso que eu precisei criar aquela property set área do terreno para fazer essa razão. Aí também a verificação se a soma das áreas inferiores não ultrapassava 5.000 metros quadrados. Aqui ele está dando a resposta que não ultrapassa. E que os espaços de trabalho da parte superior do edifício também não ultrapassam os 10.000 metros quadrados, que era a necessidade. Então, isso aqui é tudo automático. Pensa que poderíamos ir mudando os parâmetros, e uma vez com o parâmetro alterado, automaticamente, com a exportação do IFC, no caso, roda esse programinha e ele ia dizer, ó, passou, não passou, a área tal, e aí mais uma verificação, né, para você poder mudar o teu edifício de acordo com as regras de negócio. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Estou aberto a perguntas, comentários, sugestões, enfim, o que quiserem falar. Obrigada, Fernando. Muito obrigada pela tua apresentação. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de trazer algum comentário. A gente tem alunos aqui do MBCIF-PT e do CEPRO-PT, então a gente tem alguns alunos que estão realizando também um trabalho bem parecido no CEPRO-PT. Fernando, diga. Boa noite, aproveitar o xará aí. Boa noite. Fernando, eu sei que você explicou muita coisa relacionada a essa verificação do modelo. Você acredita que sempre vai ter a necessidade, sempre não, né? A tecnologia está evoluindo, mas ainda num período curto de espaço vai existir a necessidade do Blender Bean? Ou isso vai ter que se adequar ao fluxo de trabalho? Sempre existir uma pessoa para fazer essa verificação através dele? Ou se você acredita que mais dia menos dia um ArchiCAD, o Revit vão melhorar vão facilitar esse vínculo do IFC interno, entendeu? Para a exportação dele mais correta. Entendi. Veja, o que está evoluindo e que precisa evoluir é justamente o que você disse, o fluxo de trabalho. Né? O BIM é um processo. Então, a partir do momento em que esse processo evolui e que vai tendo mais o trabalho em conjunto, aí você começa a precisar de ferramentas. E é aí que o Blender Bean entra, que é muito interessante, porque você tem mais poder em mexer com ele, né? Você consegue você enxerga melhor os parâmetros dele. Então, aí vem a necessidade. É claro que, quando a necessidade começar a aumentar, os softwares autorais vão correr, e já estão correndo, é claro, para trazer mais soluções, né, para os usuários. Mas é difícil você concorrer com um software open source que está evoluindo bastante
e que na minha cabeça, eu até parti para a área da programação mesmo, onde você trabalha com muito mais, a gente chama de baixo nível, né? Ou seja, é mais código mesmo, menos o aspecto aí, não o aspecto, mas menos mastigado, você vai chegando mais no código, né? E isso é interessante, porque, mas como eu disse, isso vai começando a ficar interessante quando tiver essa necessidade. E o fluxo, por isso que é muito importante entender o BIM, entender todo esse processo, porque é o processo que gera necessidade, né? Não adianta eu apresentar, eu até brinco, apresentar lá no passado, uma agenda eletrônica para quem não usa agenda. Ó, eu tenho aqui uma super agenda eletrônica, mas eu não uso agenda, eu não estou acostumado a usar agenda, então não adianta nada. Mesma coisa com os fluxos de processo. E esses fluxos estão evoluindo demais. E aí essas ferramentas vão entrar para facilitar. Você, como um BIM Manager, por exemplo, você poder fazer o que eu fiz ali, alterar um IFC, eu corro, verifico, checo, eu ponho uma linha de código em Python, por exemplo, para saber se está seguindo, sei lá, se aquela property set está de acordo com a norma. Olha só que interessante. Eu faço eu vasculho toda ela com uma simples função de Python, verifico, entrego a resposta para quem projetou, eu mesmo posso alterar, ou até quem projetou, ele não precisa ter 10 licenças de software autoral, só quem modela. Para alterar o IFC dali para frente, não, está errado aqui, eu altero aqui mesmo, vamos para frente. Olha só como esse fluxo. Então, essa necessidade do fluxo, eu acho que o Blender BIM vai entrar assim, de uma forma incrível, porque ele junta essa parte que eu falo de baixo nível, que é o código puro, com a visualização. Então, dá para você trabalhar os dois ao mesmo tempo. Maravilha, obrigada, Fernando. Fernando, tua resposta é respondida ou tu quer complementar com alguma... Sim? É porque eu estou estudando exatamente isso que o Fernando está estudando, mas na área de infraestrutura. Legal. E é difícil, porque assim, o IFC, a primeira versão de infra saiu agora recente, e eu estou tentando entender exatamente como é que eu entrego esse valor para os meus clientes, porque a maior parte das prefeituras nem falar de BIM está falando. E talvez uma abordagem mais correta seja exatamente chegar para eles e demonstrar como é que eles não vão precisar entrar na forma com que as software warehouses estão vendendo as coisas, de que tem que ter software autoral. Não. O papel deles é gestão e fiscalização. Então, através do Blender BIM, eles conseguem entrar, né, no BIM, propriamente dito, falando de padronização, falando de gestão e falando da fiscalização. Então, a ferramenta do Blender BIM, para mim, ela é muito poderosa exatamente por isso. Perfeito. Você falou tudo. Exatamente. A gestão e a fiscalização, você tem ali. Se o fluxo for um fluxo com o IFC, olha só, e que eu acredito que é um padrão, é o principal hoje, né? E a partir do momento que os órgãos públicos entenderem, começarem a evoluir esse fluxo de trabalho, começarem a exigir, imagina só como que isso não vai ser necessário, como é mais fácil. Essa biblioteca AFC OpenShell, você tem funções até para fazer o Clash Detection, para você ter uma ideia. E não é só ela, tem a AFC.js, que eu também estudo bastante, que aí é em JavaScript. E aí você começa a fazer o seu visualizador, você começa a moldar da sua forma. Então, eu estou brincando com ela, eu estou fazendo o curso da segunda turma, eu estou fazendo? Apanhando que nem um cachorro, mas estou... Então, não mas porque é legal. Difícil, é porque eu fiquei muitos anos longe da programação. Eu fiz engenharia da computação e fui fazer engenharia civil. Então, assim, eu estou há mais de 10 anos sem programar. E aí eu estou entendendo de novo o universo da programação. É fantástico. Eu fiz a primeira turma desse primeiro curso e agora eu estou na primeira turma do curso de React, que já é mais avançado. E o React aí é aquela... Na verdade, é uma biblioteca, muita gente chama de framework, mas é uma biblioteca criada ali pelo Facebook, né, para
para ser mais rápido, né? Ter uma performance melhor das páginas. E eles estão ensinando justamente a fazer um software de verificação mesmo, né? Free. Então, pensa, se a sua empresa você puder criar o seu, todo mundo consegue acessar com um simples link no browser, quer dizer, a facilidade é muito grande, é muito grande. Eu acho que você faz bem também estudar, eu também estou apostando nisso, que não é para agora não, porque esses fluxos ainda não estão muito sólidos, é o que você falou, né? Como é que você vai explicar para ele que a vantagem, se ele malemar sabe o que é BIM, quanto muito o que é o IFC, né? É muito difícil você vender isso ou fazer isso, mas quando essa chave virar, não vira de uma hora para outra, mas ela está virando, podemos dizer assim. A necessidade começa... Eu acredito que a gente está tentando vender alguma coisa que é meio intangível. Então, enquanto a gente bater na tecla de vender o BIM, vai ficar lento no Brasil. Quando a gente vender gestão, que é o que um gestor público, independente da hierarquia dentro, quer e precisa, você está vendendo facilidade. A conversa muda. Então, o BIM, as ferramentas, o processo, tudo é meio para um fim. No fim, o gestor público quer informação. Como é que você chega com essa informação na mão dele? E aí, isso que você falou durante a sua palestra exatamente é sensacional. É já o resultado, entendeu? É bem Palpável. isso, né? A gestão, né? Então, hoje... E vender o BIM, perfeito. Então, hoje, ele quer comprar a gestão e ele compra de um vendedor de software, vamos dizer assim. Então, quem está vendendo não está vendendo a gestão, ele está vendendo um conjunto de softwares para fazer uma gestão, mas o objetivo dele é vender os softwares, né? Vamos dizer assim. Não é a gestão. E aí, pensa, quando começarmos a vender a gestão, se essas plataformas open source não vão encaixar de forma perfeita. É só você ver na tecnologia. Hoje é quase tudo de graça. Hoje eu faço minha especialização de desenvolvedor, eu não pago nenhuma ferramenta. Nenhuma ferramenta. Agora eu vou começar a pagar um pouquinho da Amazon, porque se eu tenho que hospedar alguma coisa, mas é centavos de dólar para fazer uma hospedagem. Enfim, o browser hoje, você escolhe, você baixa o que você quiser. Será que isso não vai acontecer daqui a alguns anos? Na construção também? Será que não vai ser a coisa mais simples você visualizar, editar e transformar os seus modelos de um browser ou do seu desktop em qualquer plataforma simples? Eu acredito que é para esse lado que vai mesmo, e os softwares vão ser mais específicos para coisas mais robustas, né? Modelagem, visualização, cálculo, aí sim é uma outra história, né? Maravilha. Obrigada, Fernandos. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Também gostaria daqui a pouco de compartilhar um pouco da experiência, similar ou diferente. Não? Então, tá bem, a gente agradece, Fernando, a tua apresentação. Parabéns pelo teu excelente trabalho. A gravação, então, vai estar no bloco 0 amanhã para vocês. Vamos ver se não tem nada no chat. Dando mais um pouquinho para ver se alguém escreveu alguma pergunta. Acho que não mesmo. Então, tá. Obrigada, Fernanda, pela tua apresentação. Obrigada a todo mundo por estar aqui com a gente, por ter participado da Masterclass. Amanhã você já tem acesso à gravação, caso vocês queiram reassistir, enfim. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu, pessoal. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.